Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pauta 1, programa que te conecta aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E nesta edição nós vamos tratar sobre a proposta de emenda à Constituição, a PEC das praias. Essa PEC que propõe a utilização econômica das faixas de areia no Brasil. Essa proposta, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, tem levantado muitas discussões e dividido opiniões. Pois é, e essa PEC ela pode limitar eventualmente o acesso dos brasileiros às praias e inclusive afetando os direitos fundamentais dos cidadãos. Além disso, a participação de famosos como artistas e jogadores de futebol tem dado ainda mais visibilidade ao debate. Então, vamos entender melhor as implicações legais dessa mudança. Outro ponto importante da discussão é como o uso de ordem econômica pode afetar o turismo, uma das principais fontes de renda para muitas regiões do país. A questão das praias privadas também levanta discussões sobre o direito coletivo versus interesses privados. É fundamental debatermos os impactos sociais e econômicos dessa possível mudança. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos nessa edição do Pauta 1 a advogada Luciana Lara, ela que é conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás, a OAB Goiás, e também especialista em direito ambiental. Doutora Luciana, seja bem-vinda a essa edição do Pauta 1. Obrigada a todos da SAGS que nos acompanham pela oportunidade de estar aqui com vocês para podermos, tratarmos sobre essa importante proposta de emenda à Constituição que tem sido tão debatida no nosso dia a dia, principalmente em decorrência aí de uma audiência pública realizada agora no final de maio, em que reacendeu as discussões atinentes aí a essa PEC que ficou denominada e conhecida como a PEC das praias. Estou à disposição aqui para os questionamentos e para os esclarecimentos do ponto de vista técnico e jurídico acerca dessa normatização. Pois bem, doutora Luciana, para começar, nós gostaríamos de saber a sua opinião, então, sobre essa PEC, a conhecida como PEC das praias. Como que essa proposta pode impactar o direito de acesso dos cidadãos às faixas de areia? Sim, nós temos que recapitular brevemente aqui um pouco, lá em 2011, quando essa proposta de emenda à Constituição foi encaminhada por meio da Câmara dos Deputados e houve inicialmente a discussão e o objeto dessa proposta de emenda constitucional diz respeito em específico ao artigo 20, inciso 7 da Constituição, em que se pretende revogá-lo. Esse artigo 20 da Constituição, ele traz e elenca os bens pertencentes a essa entidade federativa em específico, a União. E dentre esses bens estão ali descritos os terrenos de marinha. Então, essa proposta visa revogar o inciso 7 do artigo 20 da nossa Constituição e diz respeito a esses terrenos de marinha, que é uma zona costeira, com limítrofes ali estabelecidos e que hoje tem o domínio e é integrante da nossa União aqui, da República Federativa do Brasil. Então, essas discussões que estão postuladas no nosso Congresso Nacional com a propositura dessa proposta de emenda à Constituição 39 de 2011, tendo sido inicialmente discutido perante a Câmara dos Deputados, traz esse objeto em específico de tentar revogar esse artigo, esse inciso da Constituição e, ao mesmo tempo, traria uma nova destinação quanto ao domínio dessas terrenos de marinha que poderiam passar a ser, portanto, destinados aí para outras entidades federativas, como os municípios, os estados, e até mesmo serem destinados futuramente aí também para fins privados. Então, é uma PEC, é importante deixar claro, esclarecido aqui a todos que nos acompanham nesse momento inicial desse retrospecto aqui normativo, quando da propositura dessa proposta de emenda à Constituição, que o que está sendo discutido são esses terrenos de marinha e não as praias. As praias permanecem de domínio da
União, integrando aí os bens integrantes dessa entidade federativa, os bens que são ambientais, portanto, de uso comum do povo. Então, é importante, né, nós trazermos esse esclarecimento de que, na verdade, estamos tratando desses terrenos de marinha e não das praias em específico, apesar de ter ficado conhecida como a PEC das praias. Doutora, é muito importante realmente essa observação que a senhora faz. E dentro desse aspecto geral de toda essa discussão, de como que veio à tona realmente esse assunto lá no Congresso, qual que é o principal objetivo? Eu sei que a senhora já trouxe alguns detalhes, mas por que realmente veio a ser discutido agora em maio, no final de maio, esse assunto no Congresso? E qual que é o objetivo realmente dessa PEC? Sim, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, a nossa própria Constituição traz os regramentos próprios e descreve os ritos procedimentais em que deve-se ocorrer essas proposituras de emenda à Constituição. Ela foi originalmente, né, proposta que em 2011 houve a discussão e já a aprovação perante a Câmara dos Deputados, só que em 2022, por meio da proposta de emenda à Constituição desse referido ano, houve a remessa, né, da Câmara dos Deputados para o Senado Federal. Então, é recente, né, de certa forma, do campo de vista normativo, essa discussão sendo postulada em decorrência desses ritos procedimentais previstos na nossa Constituição Federal de 1988, quanto ao procedimento a ser adotado para eventual aprovação dessa proposta e dessa emenda à Constituição. Então, atualmente, essa propositura encontra-se em discussão perante o Senado Federal desde 2022 e reacendeu, né, a discussão, chamou a atenção nos últimos dias e tem sido, né, pauta de debate aqui em nosso país, em virtude da audiência pública que foi realizada no último dia 27 de maio, reacendendo, né, reaflorando aí toda essa discussão. Então, ele encontra-se, né, encaminhado esse projeto de lei no Senado Federal com o relator, a quem foi destinado essa proposta de emenda à Constituição, e em decorrência dessa realização de audiência pública e, querendo ou não, né, reverberou-se também em decorrência de pessoas, né, conhecidas do meio artístico terem propagado, né, essa discussão e reacendendo aí todo esse debate que está em voga atualmente. Então, nós temos que ter, né, esse esclarecimento, é importante, né, que a mídia externalize aqui para todos, né, cidadãos, tragam esses esclarecimentos do que realmente está sendo, né, objeto de discussão e qual que é a real propositura, né, com esse intuito de se tratar dessas terrenos de marinha e não das praias e não de privatização de praias, que enfatizo aqui com todos que nos acompanham. Na sua explicação final, doutora, a senhora já deixou claro que não se trata de privatização, mas há algumas análises de que, caso a PEC seja aprovada, pode abrir brechas para uma privatização. De fato, há mesmo essa abertura de brechas ou não? É uma análise também errônea? Não procede, né? Uma vez que os bens ambientais, eles são bens de uso comum do povo. Então, são bens pertencentes a todos da coletividade brasileira. E as praias estão inseridas como um bem pertencente à União também, lá no nosso artigo 20 da nossa Constituição. Então, se houver essa possibilidade de discussão quanto à eventual privatização das praias brasileiras, é necessário, né, passar por todo esse rito procedimental de uma proposta de emenda à Constituição, passar por toda a tramitação perante a Câmara dos Deputados, perante o Senado Federal e ter futuramente, né, sanção ou eventual veto por parte da Presidência da República e para se efetivar aí eventual concretização de uma privatização de praias
aqui em nosso país. Então, nós temos, né, esse amparo na nossa legislação maior, na nossa Constituição Federal. Então, em decorrência dessa nossa segurança jurídica assegurada na nossa Constituição Federal, é que, para se falar eventualmente em uma privatização, né, de utilização particular das praias brasileiras, é necessário que ocorra também todo esse rito procedimental, o que não é, né, pauta aqui, o que não está sendo objeto de discussão, uma vez, né, que está sendo destinada aqui, nesse momento, apenas para esses terrenos de marinha, essa possibilidade, e a gente ainda, né, nem temos essa aprovação dessa proposta, né, para avançarmos aí em pautas referentes às praias brasileiras que permanecem de domínio da União, sendo um bem ambiental, e como um bem ambiental, ele é um bem de uso comum do povo, conforme descrito na nossa Constituição, no artigo 225, que consagra essa proteção ao meio ambiente. E aproveitando essa fala da questão ambiental, nessa mesma PEC, né, na PEC 3 de 2022, que tramita perante o Senado Federal, essa propositura, ela não engloba áreas de preservação ambiental, essas áreas de reservas legais, essas áreas, essas unidades de conservação ambiental, elas não estão englobadas nesses objetos, dessas pretensões de destinação, caso haja essa aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Então, nós temos esse amparo normativo previsto na nossa Constituição, antes, né, de dar encaminhamento para qualquer tipo de alteração ao estado jurídico de proteção que nós temos da nossa zona costeira, das nossas praias brasileiras. Muito bem, doutora Luciana, e agora em relação aos impactos econômicos, como que essa PEC pode afetar as comunidades tradicionais que já vivem nas áreas costeiras? Sim, é uma discussão, né, que tem tido, né, obviamente, em torno dessa proposta de emenda à Constituição, só com relação a esses impactos sociais e eventuais impactos econômicos. Uma vez que, havendo essa possibilidade de transferência de domínio para o particular, ou até mesmo, né, para uma outra entidade federativa, como aos estados e aos municípios, irá trazer uma alteração jurídica normativa ali naquela localidade. E havendo nessa possibilidade dessa alienação desse terreno de marinha, a propriedade privada já possui, né, amparos normativos e jurídicos distintos dos amparos normativos que temos voltados aqui para os bens públicos. Então, passa, né, a viger a normatização do direito privado, né, trazendo aqui, portanto, esses impactos e essas destinações específicas, né, para eventual atividade a ser desenvolvida pelo segmento empresarial, pelo segmento privado, nessas áreas, nesses terrenos de marinha que hoje são pertencentes à União. Então, os impactos, né, futuros, reflexos, caso haja a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, são fatos e fatores futuros em que cada, né, proprietário que adquirir ali poderá dar uma destinação específica. E a gente sabe, né, dada a larga extensão da nossa zona da costa marítima aqui em nosso país, obviamente, né, chama a atenção para o segmento principalmente turístico e empresarial, em explorar as atividades econômicas de resorts, de hotéis, de outros empreendimentos turísticos nessas regiões. Então, né, houve, por assim dizer, um despertar, um chamamento de atenção para essa possibilidade. Não são as praias, mas são as zonas marinhas, que estão, né, muito próximas ali, localizadas das nossas praias brasileiras. Então, chamou-se, né, a atenção do segmento, havendo essa possibilidade, querendo ou não, traz impactos, né,
sociais para a localidade como um todo, uma vez, né, que leva determinado empreendimento para esse terreno de marinha que tem essa proximidade maior com as praias, né, desperta atenção para essas edificações e altera ali o contexto econômico e social, gerando novos empregos e mais também impactos, né, reflexos aí que tem que ser avaliado como um todo, né, obviamente antes aí de eventual aprovação para edificação, conforme as regras estabelecidas ali pelos municípios, em seus planos diretores ou lei orgânicas. Então, nós temos, né, esse amparo normativo, não só na nossa Constituição, mas também em outras normatizações diversas que estão correlatas e são congruentes aqui com esses possíveis impactos e destinações nos aspectos econômicos, né, e de uma exploração econômica nesses terrenos de marinha. Sem dúvidas, o terreno do Brasil é muito valorizado, né? O nosso espaço é muito valorizado e até por isso tem muito interesse, né, nessas áreas. E claro que isso tudo já está sendo discutido no Senado. Mas falando um pouco mais da parte econômica, né? Como que economicamente as comunidades locais podem ser impactadas através dessa PEC? Sim, aí a avaliação, conforme, né, a localidade, pode ser que para determinada região gere, né, impactos positivos, aumentando ali o emprego, né, a valorização desse aspecto que integra, né, a sociedade como um todo, e também, assim, querendo ou não, reflete, né, no comércio local, reflete também em outros aspectos de infraestrutura urbana. Então, quando chama a atenção, né, nós temos exemplos de realidades, né, onde foram edificados alguns resorts aqui na nossa zona costeira, em que houve, né, ali um desenvolvimento do ponto de vista, né, do aspecto econômico, trazendo ali famílias, né, trazendo projetos de alteração normativa do município, estendendo para habitações, para poder conciliar, né, com a vantajosidade de se ter um emprego na cidade, querendo ou não, gerando renda, e aí já entra nos aspectos também de recolhimento dos impostos, né, que são devidos, dos tributos devidos, melhor dizendo. Então, já gera, né, um desencadear econômico da cadeia produtiva como um todo, e um olhar atento, né, mais uma vez aqui, principalmente aos aspectos, né, que nos toca mais, aos aspectos ambientais, então já reverbera aí também questões que envolvem as destinações adequadas dos resíduos sólidos e todo, né, o ciclo ali de produção e dos impactos, e trazendo mais uma vez, né, essa vertente da proteção ao meio ambiente, nós temos sempre que relembrar que essa proteção ao meio ambiente, conforme descrito na nossa Constituição, ela visa resguardar não só a nós, né, aqui a presente geração, mas trouxe um caráter intergeracional de se pensar na possibilidade de preservação, de resguardar as condições mínimas para as gerações futuras também fazerem uso desses recursos naturais que estão disponíveis a todos nós. Então, nós temos, né, esse amparo, essa preocupação que envolve, né, os aspectos da sustentabilidade, que tem esses três pilares: a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento econômico e a propagação de uma justiça social. Então, todos esses impactos, né, não só econômicos, mas reverberam aqui também e merecem serem pontos de atenção de todos, né, que estão aqui nos ouvindo, de todos esses impactos macros que podem ocorrer, né, em decorrência aí de uma eventual aprovação dessa proposta de emenda à Constituição e futuramente revogação desse inciso 7 do artigo 20 da nossa Constituição Federal, que trata sobre esses terrenos de marinha que são integrantes da União, são bens da União até então. Doutor, eu queria entender um pouco mais a respeito do acesso que as pessoas podem ter ou deixar de ter com a aprovação da PEC.
muito se fala que pode haver uma dificuldade das pessoas acessarem as praias, a outros lugares, né, nas partes costeiras aí do país. Como funciona? Levando em consideração em que lá no artigo 1285 do Código Civil já há um instrumento da servidão de passagem. Como a gente pode utilizar deste instrumento caso a PEC seja aprovada? Eu citei aqui uma lei infraconstitucional, né? Mas a PEC a gente está falando de um ordenamento superior da Constituição Federal. Mas como ficaria dessa forma? O instrumento do Código Civil da servidão de passagem poderia assegurar o acesso das pessoas às praias e a outras áreas costeiras? Sim, uma vez, né, que se porventura houver essa aprovação e o inciso 7 do artigo 20 da Constituição for revogado e havendo essa possibilidade de transferência do domínio por particular, então as regras que passam a valer são as regras da propriedade privada. E para se poder, né, ter aí esse futuro acesso, né, esse seria um dos instrumentos normativos no âmbito infraconstitucional que poderia ser aí utilizado. Mas o regramento maior ainda permanece na nossa Constituição, no artigo 225, que descreve que o bem ambiental é um bem de uso comum do povo. Se é um bem de uso comum do povo, o titular do bem ambiental é toda a coletividade brasileira, que ela é compreendida, né, de nós aqui, os brasileiros, natos, naturalizados, inclusive os estrangeiros residentes em nosso país. Então, o amparo normativo maior descrito na nossa Constituição é tendo esse parâmetro de que esses bens coletivos ambientais, eles são de uso comum do povo, então todos nós temos direito e acesso a eles de forma integral, resguardado, obviamente, né, as próprias excepcionalidades trazidas aí no nosso ordenamento jurídico, que é analisado, que é pontuado conforme, né, a destinação, conforme ali ao regramento específico trazido, mas não esquecendo da nossa regra maior, da coletividade sendo o titular do bem ambiental. Advogada Luciana Lara, nossos agradecimentos aqui à sua participação nessa edição do Pauta 1, trazendo todos esses esclarecimentos, né? Falando amplamente sobre essa questão da PEC das praias. Obrigado pela participação aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu agradeço à Sagres por essa oportunidade, por abrir esse espaço para que possamos, né, trazer esses esclarecimentos, e estou à disposição para poder, né, sempre que possível, estar aqui com vocês. Muito obrigada e até a próxima. A advogada Luciana Lara, ela que é conselheira da OAB Goiás e especialista em direito ambiental, participou aqui neste primeiro bloco do Pauta 1. Nós vamos continuar tratando sobre esse assunto no programa, por isso eu peço que você continue conosco, a gente volta já já. Já estamos de volta com o Pauta 1, agora a gente vai discutir os planos ambientais da utilização econômica das praias. Nessa edição nós falamos amplamente sobre a PEC das praias, a gente continua sobre esse assunto e também vamos saber como outros países lidam com essa questão. A utilização econômica das praias pode trazer uma série de impactos ambientais, incluindo a degradação de ecossistemas costeiros, alterações no habitat da fauna marinha, também o aumento da poluição. São preocupações que são pertinentes, além da preocupação quanto à construção e desenvolvimento em áreas naturais, que podem comprometer a vida terrestre e também marinha. É isso, e para tratar sobre esse assunto, nós recebemos agora aqui no Pauta 1 a secretária executiva do Painel Mar, a Carolina Cardoso. Para começar, Carolina, seja bem-vinda, né? Primeiramente, nós gostaríamos de saber como a proposta de utilização econômica das praias e uma eventual privatização podem impactar nos ecossistemas costeiros. Seja bem-vinda mais uma vez.
Olá, boa tarde, obrigada. Obrigada pela oportunidade de poder falar desse assunto agora em alta, tão importante, né? E essencial para a conservação aí dos... Essas áreas são importantíssimas, né? São essenciais para a conservação dos ecossistemas costeiros. E agora, mais do que nunca, elas são fundamentais para o enfrentamento às mudanças climáticas, né? Um assunto que está tão em alta. Então, a conservação agora dos chamados terrenos de marinha, que são terrenos defrontantes ao ecossistema praial, eles funcionam como uma garantia para mitigação e adaptação dos eventos climáticos extremos, uma vez que essas zonas, que atualmente ainda não estão ocupadas, elas podem amortecer as consequências indesejáveis que a gente teria desses eventos, né, desses eventos climáticos, como o aumento do nível do mar, da erosão costeira, das tempestades. E então, modificar, impermeabilizar esses ambientes com ocupações vai descaracterizar essas áreas e deixá-las extremamente suscetíveis e vulneráveis aos eventos climáticos extremos. E Carolina, como que a utilização das praias para fins econômicos, elas podem influenciar, inclusive, a gestão, né, dos recursos hídricos que ficam ali realmente na marinha? Certo. A gestão hoje desses ambientes, ela ocorre de uma forma muito sobreposta, né? No Brasil, existe a sobreposição de competências na gestão das praias, o que leva a conflitos e uma gestão ineficiente, né? Hoje existem diversos instrumentos desenhados para uma gestão mais eficiente desse ecossistemas, como, por exemplo, o Projeto Orla, que podem ser utilizados pelos municípios, o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. A grande questão são esses entes, né, principalmente os municipais, conseguirem colocar em prática de forma efetiva, né? Um dos fatores principais aí são a falta de apoio financeiro e então a gestão das praias elas devem ser compartilhadas entre os municípios, né, que muitas vezes não têm perna para fazer a gestão eficiente da forma necessária. Então ela deve ser compartilhada com outros órgãos, inclusive com os usuários, para que haja uma gestão participativa e que possa aplicar um processo de governança mais abrangente e compartilhado. Hoje em dia, essa gestão ela é muito fragmentada. Existem diversas leis, diversos instrumentos, e eles têm dificuldade de integrar essa gestão, de fiscalização. Os órgãos muitas vezes não têm funcionários suficientes, né, para fazer a fiscalização. Então, por tudo isso, existe uma gestão que hoje em dia não é feita de forma eficiente. Carolina, no bloco anterior, nós entendemos aqui alguns aspectos mais legais com a participação da advogada Luciana Lara. E um dos aspectos que ela disse foi o seguinte, que essa PEC ela não é recente, é uma discussão que vem lá do início da década passada. E aí você trouxe uma parte na sua fala que é muito interessante, que o assunto está em alta. E aí, nesse aspecto, não é tão técnico, mas eu queria aqui uma percepção sua mesmo, porque a gente percebeu que agora, recentemente, atrizes, jogadores, famosos, né, acabaram debatendo a questão. Qual a importância, na sua opinião, de famosos estarem debatendo essa questão e aí mais pessoas acabaram tendo conhecimento do tema? Qual a sua avaliação sobre isso? Essa é uma questão bastante relevante, porque esse assunto, ele tocou num ponto que atinge todos os brasileiros, né? Que é a privatização das praias. Hoje em dia, a praia é um dos lugares mais democráticos de lazer, né? E então, quando se fala de privatizar uma praia, de proibir o acesso à praia, isso vai pegar muito forte, de fato, para todo o povo brasileiro. E, de certa forma, eu achei que foi um aspecto positivo ter dado ter tido toda essa repercussão para que as pessoas fiquem mais conscientes, né, sobre os direitos
do cidadão, inclusive que é constitucional de acesso à praia. Eles estão dizendo agora, está havendo uma nova retórica de que a PEC não possibilita a privatização de praias, não fala sobre privatização de praias, mas acontece que na prática é o que vai acontecer, porque quando você possibilita a privatização dos terrenos imediatamente defrontantes à praia, esses novos donos, né, desses terrenos vão sim poder privatizar esse acesso, essa servidão que hoje é obrigatória. E então, por isso que eu acho que foi um tema tão falado, tão relevante, porque a praia é um local de lazer de todos os brasileiros. Então, teve surfista, né? Teve jogador de futebol, que também tem interesses de especulação imobiliária. São muitos interesses envolvidos, tanto de lazer, como para a população em geral, como de grandes investidores, né? Por isso esteve tão em alta e, de certa forma, existe um aspecto positivo para que esse tema seja, de fato, entendido por toda a população brasileira e também respeitado, né? E Carolina, voltando agora às questões ambientais, essa também é uma questão ambiental, a pergunta que fica é em relação aos extremos climáticos, né? Os eventos como tempestades, elevações do nível do mar, como isso pode ser gerido em praias com fins econômicos? Sim, esses eventos, eles, como eu falei anteriormente, as praias são os ecossistemas naturais, né? Imediatamente defrontantes às praias, eles são essenciais para conter os efeitos dos eventos das mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão aí, né? Já é uma realidade, não adianta mais a gente querer postergar, dizer que serão consequências do futuro, não. Elas são consequências do presente. Quer dizer, no presente a gente já está vivenciando as consequências, né, das mudanças climáticas, e como o aumento do nível do mar, o aumento das tempestades que a gente tem presenciado, como aconteceu no Rio Grande do Sul, a erosão costeira, que está sendo bastante evidente em diversas partes do litoral brasileiro. Então, todas essas consequências, elas são minimizadas, são mitigadas quando você protege esse ambiente, quando ele é conservado, quando não tem construções, quando não tem muita impermeabilização, né, dos terrenos imediatamente defrontantes à praia. Então, a gente consegue, de fato, apenas mitigar e adaptar para eventos climáticos extremos, protegendo esses ambientes. E dentro dos exemplos internacionais que a gente tem em outros países, como que o Brasil pode aprender e quais exemplos, por exemplo, de outros países realmente que acabaram privatizando alguns setores, as praias mesmo, como que o Brasil pode aprender desses exemplos positivamente ou negativamente? Sim, existem dois exemplos interessantes, né? Um que aconteceu na França, que foi quando uma instituição pública, que é o Conservatório do Litoral, ela percebeu, né, que esses impactos agora estão acontecendo, essa nova realidade se deu, então ela vem comprando áreas litorâneas que foram antes privatizadas para poder restaurar e preservar essas áreas e devolver para ela o caráter público, né, que devem ter esses ambientes praiais. Da mesma maneira, uma ONG do Reino Unido, preocupada com que a costa estava ficando muito descaracterizada e urbanizada e privatizada, passou a comprar áreas com frente costeira para poder preservar também e poder adaptar e proteger contra os avanços das mudanças climáticas. Além da questão envolvendo o lazer, o acesso das pessoas, né? Você já disse para nós aqui no decorrer da entrevista, algo que é muito relevante, é muito valioso dos brasileiros, né, terem esse acesso à praia. Mas quando a gente pensa em outras vertentes, por exemplo, pesquisa, monitoramento ambiental, qual a importância, na sua opinião, de manter a praia ou essa parte, o terreno marítimo, melhor dizendo,
como um instrumento público, não passando ou não abrindo brechas para a iniciativa privada. Caso isso aconteça, poderia prejudicar de alguma forma a pesquisa e o monitoramento ambiental? Com certeza. Essas áreas, a gente tem que ter áreas que minimamente preservadas para que representem esse ambiente, né? E que a gente possa continuar realizando os monitoramentos dessas áreas, porque se de fato elas forem com a possibilidade de aprovação dessa PEC, elas forem todas privatizadas, a gente vai perder esses ecossistemas que, mesmo se não existissem agora as ameaças das mudanças climáticas, eles têm importância ecológica, são ecossistemas de transição riquíssimos, né? Que resguardam diversas espécies, diversos ambientes, né? Como os manguezais, lagoas, costões rochosos, são áreas muito ricas e que a gente deve ter minimamente representações desses ecossistemas para que possam ter um acompanhamento, um monitoramento de como estão sendo esses ambientes e para que a população possa também usufruir dos serviços ecossistêmicos, né, desses ambientes que são muito relevantes. Os manguezais, por exemplo, eles são os berçários para a reprodução de peixes, né, que alimentam. Então, ele tem uma importância na alimentação da população que é super relevante. Eles resguardam comunidades também populações marinhas, né, costeiras que vivem desses ambientes, que mantêm a sua subsistência, seu modo de vida, suas atividades econômicas. Então, são áreas muito ricas e que, de fato, é muito necessário conservar, monitorar, pesquisar e desenvolver uma série de ações. Em relação, Carolina, à legislação ambiental, você acredita que é preciso readaptar essas leis para que se possa garantir a proteção dessas praias? É preciso rediscutir o que já temos em relação à legislação ambiental e o cuidado dessas regiões? Sim, com relação ao que já tem, a gente precisa, de fato, conseguir cumprir, né? Porque hoje existem muitas leis e programas que, se aplicados, poderiam funcionar efetivamente para preservar, para conservar de forma sustentável, né, permitindo aí um uso econômico que seja sustentável. O problema é que existem muitos instrumentos, muitas leis que hoje estão estão desconectadas, estão fragmentadas. Então a gente precisava conseguir integrar essas leis de forma mais efetiva para conseguir colocar em prática, né, e conseguir aliar a conservação ao desenvolvimento econômico sustentável. E hoje em dia a gente tem um projeto de lei super importante que está esperando para ser votado aqui nas câmaras dos deputados, que é o PL, que é conhecido como a Lei do Mar, o PL 6969, e que iria ajudar de grande maneira a proteger esses ecossistemas e a deixar essa gestão de forma mais conectada, né? Esse projeto de lei ele vai trazer uma maior uma melhor gestão desses ambientes. Carolina, e como que a gente pode promover um modelo de gestão mais sustentável mesmo para as nossas praias? Porque a gente tem tantos exemplos aí negativos, positivos, que a gente já aprendeu em outros países, como que as praias brasileiras elas podem ter uma forma que equilibre realmente os interesses econômicos que tem, porque a gente sabe, né, que o Brasil é um país costeiro e tem uma diversidade realmente riquíssima. Exatamente. É muito importante que a gente consiga promover esse desenvolvimento sustentável, né? Para que, de fato, consiga absorver esses interesses econômicos, porque são importantes. A gente não deve ser xiita ao ponto de dizer que é necessário preservar 100% de tudo. Não, a gente tem que conseguir integrar com o desenvolvimento sustentável. Então, de fato, a gente deve
repensar outras formas de promover o turismo, o comércio nessas áreas, mas que seja de forma sustentável, mais harmônica com o ambiente e com respeito às comunidades, como, por exemplo, oferecendo subsídios para pequenos empreendedores, fomentando o turismo de base comunitária, que pode acontecer nesses ecossistemas, promover o ecoturismo e atividades que sejam acessíveis à diversidade que a nossa população representa. E, por exemplo, os grandes empreendimentos defendidos pelos apoiadores dessa nova proposta, a PEC, eles apenas afastarão ainda mais a grande maioria da população de um desses espaços democráticos de lazer, né, que é a praia. Ou seja, pela sua explicação, voltamos aqui a outro ponto, né, que você já se referiu. Depende de uma articulação conjunta, né, não só em termos de política pública, construção de política pública, de fiscalização, a própria gestão dos recursos, mas a participação popular. E aí eu queria tocar ainda nesse ponto da participação popular. É importante, à medida em que a gente tem um assunto relevante, que veio à tona, que está sendo debatido, mas daqui a pouco, quando esse assunto ele não mais estiver em debate, mas que a consciência ambiental ela possa continuar, que principalmente quem vive nessas regiões possam se envolver um pouco mais, e com isso tanto o poder público quanto a iniciativa privada de instrumentalizar mesmo uma discussão para que ela seja permanente, não apenas em momentos de polêmica como esse que a gente está vivenciando agora? Sim, esse é um ponto que você toca que é muito importante, assim, que existem muitas instituições atuais, né, com representantes da sociedade civil que estão se mobilizando para conseguir atuar de forma mais incidente, né, com relação à influência dessas políticas públicas. Isso é muito importante. Por exemplo, esse PL 6969 de 2013, que é conhecido como a Lei do Mar, ele promove, ele sustenta essa participação popular, ele dá espaço para que a maioria dos instrumentos sejam aplicados ouvindo as comunidades, tenham respeito aos interesses das diversidades das comunidades existentes, dos diferentes setores, dos diferentes interesses, né, que existem sobre essa área que é tão disputada, né, onde hoje em dia a gente tem interesses diversos sobre essas áreas, sejam econômicos, seja com relação ao meio ambiente, enfim, aos espaços de lazer e também interesses econômicos gigantescos, né, como exploração de petróleo agora na Foz do Amazonas, que atinge, né, esses de certa forma. Então, assim, é muito importante mesmo que a população consiga agora se conscientizar mais e entender as suas formas de participação nas políticas públicas, e eu acho que falta cada vez mais espaço para isso. Secretária, a gente está já caminhando para o final da entrevista. A secretária trouxe bem essa questão da conscientização sobre as regiões costeiras, sobre terrenos de marinha, até mesmo as praias, faixas de areia, enfim, esse cuidado que é preciso ter. Eu queria que a secretária fizesse uma avaliação do cenário da educação ambiental no Brasil e qual o papel dessa mesma educação ambiental para a preservação das praias. A educação ambiental hoje é fundamental, né, em todos os setores, na verdade. Hoje, a educação ambiental ela é obrigatória, né, no currículo escolar do MEC. Ela é uma disciplina que deve ser internalizada, né, em todas as áreas e abranger todas as áreas de conhecimento, porque sem a educação a gente não consegue, de fato, avançar em nada, e para as questões da praia é a mesma coisa. A gente presenciou agora e vimos o quão importante é a opinião pública, a influência da população sobre a questão da conservação desses ecossistemas. Então, quando a população está educada para compreender como funcionam esses aspectos, coisas podem fluir de forma muito, muito melhor. Então,
a educação é fundamental e acredito que vem sendo feito um papel nas escolas e principalmente com relação a ONGs, mas ainda a gente é muito falho, né, nessa parte no Brasil. Então a gente espera aí que possa melhorar bastante, mas só com o fato da mídia intervir bastante também já está colaborando bastante para que as pessoas possam se informar com relação a essas questões de preservação e conservação das praias. Secretária Executiva do Painel Mar, Carolina Cardoso, obrigado por trazer essas informações, esses esclarecimentos aqui nessa edição do Pauta 1. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Com a participação da secretária Carolina Cardoso, secretária executiva do Painel Mar, a gente encerra esta edição do Pauta 1 que tratou amplamente sobre essa questão da PEC das praias. Vem trazendo muitas discussões e debates, uma PEC bastante polêmica, e a gente trouxe aqui essa discussão para que você entenda um pouco mais e também faça aí os seus questionamentos, que a gente vai continuar acompanhando essa questão aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Essa edição do Pauta 1 fica por aqui. Até uma próxima.